Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Quando a Senhora visitou a vossa prima Isabel, São João pulou de alegria no ventre. Dai a nós, ó Santíssima Virgem Maria, essa mesma alegria. Rogai por nós, ó querida Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, é uma grande alegria estar aqui com todos vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Solenecast. Hoje, dia muito especial, onde nós celebramos a solenidade da Natividade de São João Batista. E hoje, gente, meditamos o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 56 ao 66 e o versículo 80. Olá, meus irmãos, que alegria em mais um podcast poder partilhar com vocês da palavra do Senhor. E hoje, nesta solenidade tão importante para a nossa fé, para a nossa igreja, a Natividade de São João Batista. E obrigado aos irmãos também pela oportunidade. Queria trazer primeiramente a respeito do nascimento de João Batista um detalhe muito importante. Nós sabemos que João Batista ele foi predestinado para ser o precursor do Senhor. Isabel, parenta da Virgem Maria, ela era estéril, não podia ter filhos, então Deus cumpriu a promessa em Isabel, na família de Isabel, também para Zacarias, esposo de Isabel e sacerdote do templo, sacerdote da época. Ele cumpriu para aqueles que, como traz o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, ele trouxe para aquela família que era verdadeiros seguidores da lei, dos mandamentos, dos preceitos do Senhor. Ele trouxe a promessa sobre aquela família. Fez a promessa realizar-se sobre aquela família. E de fato, como Zacarias a princípio não acreditou, ficou mudo, mas quando viu acontecer, João Batista nascendo no ventre, concebido no ventre de sua esposa e nascendo do ventre dela, aí Zacarias acreditou, deu total crédito à promessa do Senhor. E é isso também que nós somos convidados na liturgia de hoje, dar crédito à mensagem que João Batista vem trazer. Porque o que foi que Gabriel disse a Zacarias quando João Batista foi anunciado? Que ele seria o precursor do Messias. Zacarias não acreditou, apesar de ser tão fiel a Deus, mas não acreditou. Talvez porque estivesse cheio de si, talvez porque realmente é complicado acreditar, tendo em vista as evidências de que uma pessoa estéril realmente não pode ter filhos, mas nada para Deus é impossível. Nada para Deus é impossível. Então, João Batista, ele de fato foi formado no ventre de Isabel, como traz a primeira leitura do profeta Isaías. Deus já conhecia o seu servo, João Batista, desde a concepção. E o salmo de hoje também traz: fostes vós que me formaste as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. E sim, João Batista foi formado no seio de Isabel de modo admirável, porque ele era o precursor. Porque ele foi o precursor do Messias. Ele é o precursor do Messias. Ele preparou o caminho do Senhor, como traz Isaías em outra passagem do seu livro. Ele veio endireitar as veredas, veio aplainar os caminhos montanhosos. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Não caminhos simples, quaisquer caminhos, mas os caminhos de cada coração. De cada coração que escutava a voz de João Batista, oráculo do Senhor. João Batista, como o próprio nome diz, o próprio nome que o próprio Deus escolheu para ele. O nome de João Batista é de origem hebraica e significa
Deus é misericórdia. Deus é benevolência. Que lindo, meus irmãos. Que lindo. E é essa mensagem de conversão, misericórdia que João Batista vem trazer. É aí que chega a diferença do batismo de João para o batismo de Jesus. O batismo que nós vivemos hoje como sacramento na nossa igreja é o batismo de purificação. Mas o batismo que João Batista fazia era o batismo de limpeza. O batismo de limpeza interior, que deveria ser efetuado no coração. Mas o batismo de Cristo, que o próprio João Batista anunciou, é no Espírito Santo e com fogo, que purifica, semelhante de fato ao fogo. Por isso, meus irmãos, nós celebramos a natividade de João Batista, porque foi na natividade, foi no seu nascimento que João Batista trouxe para nós a esperança. Como o próprio Zacarias, quando sua boca voltou a proclamar as palavras, sua língua se soltou. Ali, Zacarias sentiu a alegria de ver o seu filho nascer. João Batista, ele foi purificado do pecado original no dia da visitação, no dia que Nossa Senhora visitou Isabel, saudou Isabel e Isabel disse: "O meu filho sentiu e se alegrou dentro de mim ao escutar a tua palavra." Maria, pela boca de Maria, pelas palavras de Maria, Jesus soprou o Espírito Santo com fogo para purificar o ser que estava dentro de Isabel. E ali João Batista, já concebido, Ali João Batista já tinha sido preservado do pecado, purificado, na verdade, do pecado original. E quando nasceu, já não tinha mais a mancha do pecado original. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que é importante para nós o dia do nosso batismo, porque é quando nós nascemos para Deus. Quando nós nascemos para Deus e morremos para o pecado. Mas só conseguiremos dar continuidade a esse sentido do nosso batismo em nossa vida, se seguirmos as palavras de João Batista: convertei-vos, fazei penitência, sacrifícios, porque o reino dos céus está próximo. Ele está dentro de nós, o reino de Deus. O próprio Jesus outrora vem nos dizer. E essa é a missão de João Batista, de anunciar o reino, de ser tocha para a luz, porque ele não é a luz. Então, meus irmãos, por isso, nós devemos buscar, sobretudo, a exemplo de João Batista, escutar a voz de Deus. Buscarmos, no exemplo do estilo de vida de João Batista, na humildade, na austeridade, na obediência, na castidade, na penitência, buscarmos estar cada vez próximos do Senhor, porque nada neste mundo, se nós formos observar as coisas que o mundo nos oferece, nada nos aproxima de Deus. Nada. Até as coisas que Deus criou, o mundo quer obscurecer. Cuidado. Cuidado. Façamos como João Batista. Busquemos sempre a Deus. E não quando já estivermos envolvidos de toda a graça, quando estivermos buscando e vivendo a santidade, não se sinta o tal, mas faça como João Batista fez. Convenha que ele cresça e que eu diminua, porque foi dele que eu dei testemunho. Vocês devem seguir a ele, não a mim. Por isso, meus irmãos, São João Crisóstomo diz assim: tenho para mim que foi por isso permitido quanto antes a morte de João, para que, desaparecido, ele todo o fervor da multidão se dirigisse para Jesus, ao invés de se repartir entre ele e Jesus.
Então João Batista morreu cedo para que o foco fosse Cristo. E o foco da nossa fé é Ele, é Cristo. Porque é nele que nós nascemos, para Ele que devemos viver e com Ele ressurgiremos. Muito bem, iniciando a reflexão, o Evangelho de hoje nos traz duas coisas importantes. Primeiro, eu queria comentar sobre um casal que vive na graça de Deus. E depois sobre o fruto que esse casal gera. Bom, o casal aqui, eu acho que fica evidente que é Santa Isabel e São Zacarias. Isabel, a mãe de São João Batista, e Zacarias, o pai. Gente, eram duas pessoas tementes a Deus, que obedeciam à lei de Deus dada em Moisés, que obedeciam às tradições judaicas. Eram pessoas que buscavam fazer a vontade de Deus acima de sua vontade. Eram pessoas que Deus agraciava, tanto é que Isabel concebeu um filho na velhice. Então, um milagre, né? Isabel não podia mais conceber um filho, mas a graça de Deus tocou Santa Isabel. E seu pai Zacarias era um sacerdote, um homem que servia no templo e que foi visitado por um anjo para receber a notícia que sua esposa daria à luz um filho. Pois bem, Zacarias, por não crer que a sua esposa daria à luz a um filho, ficou mudo, não podia falar, né? E quando esse evangelho narra aqui, que quando foram perguntar a Isabel qual seria o nome de São João Batista, isso no dia da circuncisão, porque é da tradição judaica que 8 dias depois que a criança nasce, ela deve ser circuncidada e receber o seu nome. E Isabel disse, não, ele se chamará João. Porém, as pessoas não estavam satisfeitas, afinal, também fazia parte da tradição que se desse um nome no qual algum parente já tivesse. Então não estavam satisfeitos, porque não havia ninguém na família chamado João. Porém, ao consultarem Zacarias, Zacarias disse, escreve na tabuinha, ele se chamará João. Gente, isso mostra que um casal, um homem e uma mulher, quando estão unidos pelo casamento, na graça de Deus, Deus de alguma forma consegue unir a vontade e a inteligência daquele casal. Um casal unido pela vontade de Deus e temente a Deus consegue fazer maravilhas, e eles são uma só carne. Eles não são uma só inteligência e uma só vontade, mas são como se fosse, porque Deus ele une tanto a inteligência e a vontade dos esposos, dos cônjuges, que é isso que acontece. Então, Santa Isabel, São Zacarias, com a vontade e a inteligência unida pela graça divina, escolhem o mesmo nome para seu filho João. E dessa união de dois santos, dois homens tementes a Deus, o que é que nasce? Qual é o fruto da união de um casal santo temente a Deus? É um filho santo, gente. Então São João, um filho santo. E as pessoas, no Evangelho, dizem, o que será esse menino? O que esse menino vai ser? Porque tantos sinais maravilhosos acontecem, em relação a esse menino. Então, quem será ele? Então, vocês que querem seguir a vida do matrimônio, que querem ter uma esposa, com ela gerar um filho, ou você, mulher, que quer ter um marido e com ele gerar um filho, sejam um casal temente a Deus
e o filho de vocês serão santos, e vocês poderão um dia encontrar com seus filhos no céu. Eles irão agradecer. Como São João, provavelmente no céu, agradeceu ao seu pai e à sua mãe. Salve Maria Santíssima concebida sem pecado original. Queridos ouvintes, hoje estamos aqui com vocês para celebrar uma solenidade muito importante, a solenidade do nascimento do primo do Messias, o filho de Isabel, a mulher que era considerada estéril. Hoje é o dia do nascimento tão esperado de São João Batista. Bem, meus irmãos, nós sabemos que São João Batista, ele foi um profeta que buscou preparar o caminho das pessoas para a conversão, para a chegada do Salvador, que era o seu primo Jesus. E através disso, ele batizava todos com água para limpar e poderem estar próximos do reino de Deus. Pois, como ele sempre dizia nas suas pregações, o reino de Deus está próximo, convertei-vos. Pois desde seu nascimento, todos ficaram admirados com o grande milagre que Deus operou diante de Isabel, que era uma mulher estéril que não podia ter filhos, mas Deus vos deu a graça de conceber à luz a um filho que se tornou um profeta. E diante dessa grande manifestação do poder de Deus, pois para Deus nada é impossível, como disse o anjo para Maria e para Isabel, de que Isabel iria conceber um filho, e para Deus nada é impossível. Muitas pessoas que ouviram as notícias do nascimento de São João Batista ficaram admiradas e se perguntavam o que virá a ser este menino. E de fato, a mão do Senhor estava com ele. E diante desse grande milagre, que a gente possa se alegrar junto com a mãe, a Santa Isabel, pois a grande alegria de uma mãe é ver seu filho nascer. E se a grande alegria de uma mãe é ver seu filho nascer, imagine o tamanho da alegria da Santa Isabel, que era uma mulher estéril, ver o seu filho nascer. Mesmo diante da sua limitação, ela pôde conceber um filho. Ela pôde fazer se cumprir o projeto salvífico de Deus. Então, que nós possamos nos alegrar com Santa Isabel nesse dia de hoje, festejando a festa de São João Batista, com nossas famílias, tudo reunido, brincando bastante, mas claro, também lembrando de participar da igreja, celebrando esse grande dia na missa. E depois podemos passar o tempo com nossa família comemorando esse dia de hoje, que é tão importante para nós nordestinos, né? Que nós comemoramos bastante. Muita gente gosta dessa época de São João para comemorar. E isso é muito bom, isso é muito gratificante, pois passamos o tempo junto com os amigos, com a família, para confraternizar. E isso é uma grande maravilha. Que nós possamos nos alegrar junto com Santa Isabel, que teve a alegria de conceber um filho. Que nós possamos alegrar junto com nossas famílias, com nossos amigos, para junto confraternizar. E mais adiante poder confraternizar juntos na vida eterna, junto com São João Batista e seus pais. Que assim seja. Amém. Bem, queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes, eu gostaria de começar citando a segunda leitura, que é a leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 24. Antes que ele chegasse,
João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. João que teria comungado de uma vida monástica, na qual à beira do Rio Jordão vivia em profunda penitência e oração. Mas o que o tornou tão importante para a história do cristianismo? Bom, além de ser primo de Jesus Cristo e de ser o último profeta e anunciar o Messias, foi ele quem preparou o caminho do Senhor com pregações, chamando os fiéis à mudança de vida e ao batismo de penitência, como já foi falado anteriormente pelo meu irmão. Seu testemunho era tão convincente que chegaram a confundi-lo com o próprio Messias, mas ele negou com força, afirmando: "Eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor." Ele sabia quem era e que sua missão era preparar os corações para acolher a vinda do Messias. E ainda sabendo de sua importância, foi um exemplo de humildade. Com o simples fato de dizer que não era Cristo, que não era o Messias. Essa atitude de João Batista pode nos ensinar a atitude básica de todo cristão. Nós não anunciamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Sabemos que vivemos num mundo, que buscamos aplausos, buscamos sempre visibilidade para si mesmo. Fazemos de nós o centro das atenções. Mas quando isso acontece, nos colocamos no lugar de Jesus e mutilamos pela raiz o anúncio do Evangelho. Uma das frases de João Batista: "Ora, por que se engrandecer tanto, se Jesus que era Deus andou descalços?" Nos colocamos à frente da igreja, nos colocamos à frente do Padre, à frente de Deus. Ora, por que se enaltecer, se engrandecer tanto, se Jesus que é Deus andou descalço? Pois é como diz João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Nas atividades que fazemos na igreja, nos serviços que prestamos aos mais pobres, pois é sabido que Deus é uma luz e que essa luz brilha em nós, então onde nós chegamos, a luz de Deus deve brilhar. No nosso trabalho, na nossa família, é sempre oportuno que nos perguntemos se estamos nos colocando no lugar. É sempre oportuno que nos perguntemos se estamos nos colocando no lugar que deveria ser de Jesus. Porque a partir do momento que eu faço uma coisa na igreja, que eu faço alguma coisa no trabalho, alguma coisa na minha família, apenas para receber reconhecimento, pois a partir do momento que eu faço alguma coisa na minha família, alguma coisa no meu trabalho, alguma coisa na igreja, não por fazer, quando eu ajudo não por ajudar, mas para que as pessoas tenham o meu nome estampado na cabeça delas, não estou agindo como um cristão deveria agir. Pois é como o próprio Messias disse: "Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente." Devemos agir como João Batista, devemos renunciar toda a grandeza, todo o apego ao bem, ao nome. Oremos para que as pessoas vejam Cristo em nós, seja no trabalho, em casa, na rua, na igreja, entendeu? E que possamos, assim como João Batista, anunciar o amor de Cristo, anunciar que temos um Salvador para outras pessoas e que essas pessoas consigam sentir em nós. Toda a vida de João Batista foi marcada por isso, pelo anúncio, pela saída, pela entrega pelo reino de Deus, que ele mesmo anunciava. E assim também devemos ser nós. Falando da história, toda essa vida de João Batista, isso normalmente não agrada a alguns, e não foi diferente no caso de João Batista. Ele foi preso por Herodes porque denunciava que a sua união com Herodíades era errada, porque ela era, na verdade, mulher do irmão, de Herodes, é importante lembrar disso. E ele foi preso, ele ficou na prisão por um tempo,
Mas na primeira oportunidade que Herodíades encontrou, pediu a cabeça de João Batista em um prato. O santo e primo de Jesus morreu na santidade e é reconhecido pelo próprio Cristo, como ele diz em Mateus, capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo, dentre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior que João o Batista. Muito bem, queria agradecer aos nossos amigos pelas belas reflexões e agradecer a vocês, os nossos ouvintes que nos escutaram. Deixe o like no vídeo, comente se você gostou, se você não gostou também deixe o dislike e comente por quê. Compartilhe o vídeo para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas e convertam mais corações, para que o reino de Deus, o reino de Jesus, que São João Batista quis preparar com tanta devoção, possa chegar até o nosso coração, 2000 anos depois do nascimento desse grande santo, para a maior glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.